No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você e sua família. Hoje eu quero tocar num assunto que é extremamente polêmico para os trinitários, porque eles, em todos os debates, quase que em todos os debates, eles levantam este tema. Eles esgrimem esse tema no intuito de certa forma, desconcertar, né, os unicistas, quando eles dizem o seguinte: olha, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 17, Jesus diz o seguinte: está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então, em outros textos, né, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou o testemunho de mim mesmo. Eu gosto de outra tradução, eu li aqui na King James, mas outra tradução diz assim: ó, se na verdade, João 8, eu vou ler a partir do 16. Se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens, essa tradução diz aqui, ó, dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. E aí eles, né, perguntam: onde está teu Pai? Aí Jesus fala: vocês não me conhecem, nem a mim nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem a mim, também conheceria meu Pai. Você está entendendo? Ele fala isso também para os discípulos, mas ele está falando aqui num contexto de que eles querem saber do que Jesus está falando. Bom, ele diz que o testemunho de dois homens é verdadeiro, então ele está falando, eu testifico de mim, que Jesus era homem, estava na condição de homem, até aí tudo bem, vamos concordar sim, mas partindo do ponto do conceito trinitariano, olhando pelos óculos do conceito trinitariano, o Pai não é homem. O Pai não é homem. Jesus está falando, o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então eu dou testemunho de mim e meu Pai também. Então quer dizer, se o Pai não é homem, e a Bíblia é clara nesse ponto, porque ela diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nós teríamos um problema nas próprias palavras de Jesus. A começar que ele está citando aqui, na verdade ele está citando, quando ele diz na vossa lei está escrito, ele está citando, vamos dizer assim, está em vários, está em Levítico, mas eu vou ler aqui Deuteronômio 19. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas. Duas ou três testemunhas. Deuteronômio 19, 15. Nós precisamos analisar o seguinte fato, meus queridos irmãos. Esse tema, para ser mais esmiuçado, a gente realmente necessita. A gente vai se programa lá no canal do pastor Tony de Souza uma live para falar mais desse assunto, porque no debate é muita coisa que eles querem assim fazer perguntas para você e tipo você tem que responder no bate pronto. E eu participei de um podcast em que o querido pastor Juliano Fraga, muito gente boa, viu? Um cara muito cavaleiro, né? Vamos dizer assim, muito elegante. E, na verdade, junto com essa pergunta, ele fez umas 3. Então, como é que você vai, ali no seu tempo de fala, responder 3, 4 perguntas quando é um assunto bem extenso? Por exemplo, Jesus, ele se coloca como uma testemunha. E se ele está usando, né, se a gente for analisar o que Moisés está falando na lei, é o seguinte: uma pessoa não pode ser, uma testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa. Como que ele vai se colocar na posição de testemunha? Se ele está sendo acusado pelos judeus de um crime, que era essa a proposta que o Senhor está falando, Jesus não deveria, seguindo os trâmites normais da lei, usar essa palavra em benefício próprio, uma vez ele se colocando como testemunha. Você está entendendo? Porque como que você vai num tribunal e diz assim: olha, eu preciso de 3 testemunhas, pelo menos 2. Ah, tá, então eu sou testemunha de mim mesmo.
Eu vou testemunhar, você cometeu determinado crime. Não, mas eu sou testemunha de que eu não fiz nada. Você já está impedido de testemunhar num processo. Por isso que os caras não entenderam, por isso que os fariseus não entenderam. Esse seria um ponto para a gente considerar já no início do tema, considerar esse. E depois a questão de que o testemunho de 2 homens, tá, mas o pai é um homem? Porque lá em Números diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pronto, o filho do homem não é Deus. Olha o problema que se a gente for analisar num processo, né, se tiver algum advogado aí que está me ouvindo, puder falar sobre isso, seria interessante. Porém, ele fala, na verdade, o meu juízo é verdadeiro, ele tem autoridade para julgar acima de uma questão, humanamente falando, normal. Ele se coloca como testemunha, por quê? Porque ele tem autoridade para ser testemunha. Aliás, Jesus diz assim, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ou seja, Jesus é a fiel testemunha. Então ele diz, o meu testemunho é verdadeiro, eu tenho autoridade sim para testemunhar. Agora, o pai, que não é pessoa, mas aí o trinitário fala assim, bom, o pai é homem, porque Jesus diz que é pessoa. Pessoa é um termo atribuído aos seres humanos, tá? Esse termo aqui não pode ser usado para testemunho, para Deus, pessoa. Mas o Senhor Jesus está pegando eles na própria lei dele. Agora, qual é o testemunho? E eu sempre falo isso nos debates. Qual é o testemunho que o Pai dá de Jesus? Então, quando você vai para a lei, vamos pegar o Antigo Testamento e ver lá o testemunho que o Pai dá acerca de Cristo. Porque você vai encontrar muitos testemunhos, é que o trinitariano não entende, ele fala, a gente precisa partir do princípio o quê? Que Jesus é um jovem de 33 anos. Para os judeus que tinha, porque quando a gente conhece a cultura, o judaísmo um pouquinho, a gente vai entender que um jovem de 33 anos, ele não tem, não tem aquela autoridade, vamos dizer assim, para ser um mestre, um rabi, né, um ancião, né? Os anciãos tinham muito vivido, experiente. Não, Jesus era jovem. Para falar, vamos dizer assim, humanamente falando, da forma como ele falava, esse já era o primeiro embate que Jesus tinha. A discriminação etária, vamos dizer, de faixa etária, de idade, Jesus tinha esse preconceito muito, porque um jovem de 33 anos ainda era considerado, até hoje, dentro do judaísmo, muito inexperiente. Super inexperiente para chegar assim e resolver questões extremamente polêmicas, não dá. O cara tem que ter pelo menos aí 40 e poucos, 50 anos para começar a ser ouvido. Você está entendendo? Então o assunto ele é muito, muito extenso. Mas só para te dizer o seguinte, quando você vai para a lei e o que Jesus está falando o quê? Vamos ver o que o pai... Se ele está dizendo que o pai dá um testemunho dele e corrobora com o que ele está falando, vamos ver qual é o testemunho que o pai dá dele. E aí você vai ver o que o pai fala de Cristo. Outra pessoa independente? A parte não, ele fala, olha, naquele dia eu mesmo, diz o Senhor Jeová, eu vou buscar minhas ovelhas. Pronto, é um testemunho que o pai está dando, eu mesmo vou estar lá, eu mesmo vou estar presente. Naquele dia, diz Isaías 52:6, naquele dia o povo saberá o meu nome, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. E aí você vai vendo, né? Olha, antes de mim não se formou, nem depois de mim haverá outro Deus. E ele diz o seguinte também, Isaías 43, verso 10, vocês são minha testemunha, diz Jeová, porque vós sois minha testemunha e meu servo a quem escolhi, para que saibais que eu sou o mesmo e antes de mim Deus nenhum se formou, nem depois de mim haverá, eu sou o Senhor, eu sou e fora de mim não há Salvador. Então Jeová diz que não há Salvador, não é salvação não há Salvador além dele. Então Jeová se coloca na posição de Salvador, e quando Jesus vai nascer, o anjo, quando é anunciada a gravidez de Maria, Gabriel diz, vai pôr o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou seja, ele é Salvador. Paulo está dizendo que o grande Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo
Ele escreve para Tito isso, capítulo 2, versos 13 e 14. Então Deus fala no Antigo Testamento que fora dele não há Salvador, e Paulo fala, esse aqui que morreu é Deus e Salvador. Então você vai pegar o testemunho do Antigo Testamento, o testemunho da pessoa, vamos dizer assim, que eles gostam tanto desse termo. Qual é o testemunho da pessoa de Jeová? Que ele é o único Salvador, que não tem outro além dele. Qual é o testemunho que Jeová fala dele mesmo? Que ele mesmo viria pessoalmente buscar suas ovelhas. Esse é um testemunho que Jeová está falando. Então é necessário olhar para Cristo, por isso o Apocalipse vai dizer, é a testemunha fiel. Apocalipse 1:5. Então o tema, ele vai numa complexidade que não é num bate pronto. Há quanto tempo que a gente já está aqui só falando do assunto, e eu estou pulando vários, estou resumindo, tentando, compactar o tema de alguma forma, para a gente não deixar a menor sombra de dúvidas. Ele está usando o quê? Se vocês não creem, ele fala, se vocês não creem em mim, nas minhas palavras, crede pelo menos naquele que me enviou. Ou seja, vamos lá ouvir o que Jeová está falando, dando respaldo ao ministério de quem? De outro, não dele próprio. Agora, evidentemente, que Deus foi manifestado em carne, como diz as Escrituras, 1 Timóteo 3,16, o Evangelho de João capítulo 1, o verbo se fez carne, verso 14 de João 1, ou seja, Deus, como diz Paulo, esvaziou-se da sua glória e veio aqui. Agora um ser humano está dizendo, olha, crede lá na lei, crede. E aí, o que acontece? Eles vão perguntar, então tá, já que você está dizendo que o Pai testemunha de você, então cadê o teu Pai? Onde está ele? Que nós queremos ouvi-lo. Queremos ouvir o que ele tem a dizer, no verso 19 de João capítulo 8. Eles perguntam, então já que o Pai testemunha de você, então nós queremos saber onde é que ele está. Ô glória! Como os trinitários estão querendo saber onde é que está o Pai, quando eles falam testemunho de duas pessoas, está lá, uma testemunhando no céu e outra na terra, e aí vamos lá em cima falar, ouvir Deus dizer a respeito de Jesus, é isso que vocês querem? Vamos lá no céu ouvir o que Deus tem, que o Pai, que é outro. Não, a resposta de Cristo, ela também é muito interessante. Vocês não me conhecem e também não conhecem o Pai. Se vocês conhecessem a mim, olha como ele condiciona. Se vocês conhecessem a mim, também vocês iam conhecer meu Pai. Ora, e eu sempre digo isso, que os judeus não conhecessem ele, que ele era novo, que tinha essa discriminação de idade, essa questão toda. Perfeito. Agora dizer que os judeus, os que conheciam a Torá, e olha, vou falar em termos de teoria, de conhecimento, aqueles camaradas sabem muita coisa. E dizer que eles não conhecem Jeová, Yahvé, Yahuwah, aí Jesus fez uma acusação séria, mas é a condição, porque Nicodemos seguiu, começou a entender as Escrituras. Nicodemos começou, opa, isso aí, tá entendendo? Muitos da lei, muitos dos judeus da época de Cristo começaram a ter esse entendimento. Os judeus piedosos, os que realmente amavam Jeová, começaram a entender o que estava acontecendo. Mas ele falou para a liderança religiosa, como é que vocês vão querer conhecer o meu Pai se vocês me ignoram? Ou seja, não tem como desassociar, essa que é a grande realidade. Bom, o tema é bem amplo, o tema é bem profundo, a gente está aqui comentando por alto, já estou aqui já passando do tempo previsto, mas nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. E você pode orar por esse ministério, você pode investir nesse ministério, você pode, de fato, abençoar esse ministério para que a gente continue sendo essa voz, levando essa mensagem, ainda que muitos têm muita dificuldade para entender. Por quê? Por causa da colonização. O Brasil foi colonizado por católicos. Na sequência dos católicos vieram logo em seguida os evangélicos, a presbiteriana, a congregacional, aquelas igrejas lá no século 17, 18 já chegaram por aqui também, para depois de algum tempo começar a doutrina da unicidade, e aí entra essa questão, porque somos a minoria, já somos discriminados, mas então é difícil você desconstruir toda uma cultura trinitária na qual o Brasil está mergulhado, na qual estamos, o Ocidente, o mundo está mergulhado nesse engano de Roma. Mas que Deus dê graça e levante pessoas com esse compromisso de anunciar essa verdade
em todo o tempo. Por isso a gente pede suas orações para que Deus nos dê graça, nos capacite e nos leve, né? E ainda que não nos leve, que leve a outros, mas que a mensagem de fato seja anunciada. Um forte abraço para você, bom fim de semana, graça e paz. Minuto da Unicidade.